Olá, queridos alunos. Meu nome, como vocês já sabem, é João Marcelo Barreto. Sou professor de vocês na matéria Gestão de Risco. Agora nós vamos dar início à nossa segunda unidade, Gestão Administrativa. Para melhor assimilação e entendimento de vocês, nós criamos duas subdivisões, ou seja, dois capítulos. O primeiro deles é o capítulo sobre Gestão Estratégica, que é o quarto capítulo do módulo de vocês. Nesse capítulo, estudaremos sobre a gestão estratégica, compreendendo a sua importância na condução do empreendimento. Falaremos sobre o desafio que envolve o processo de planejamento e sua gestão. Ao final desse capítulo, você terá a possibilidade de assimilar o conteúdo sobre gestão estratégica, processo de planejamento, a importância do balanço scorecard, a contribuição da análise de SWOT no processo de planejamento estratégico. Assim, nessa unidade, você aprenderá a necessidade de uma gestão estratégica na prevenção de riscos e que as funções administrativas são integradas em um processo único que envolve informação, pessoas, estruturas, tecnologia e tomada de decisão. Falaremos também do planejamento, função administrativa que define as ações futuras da organização e o diagnóstico dos ambientes interno e externo das empresas. Ressaltamos o controle na condução estratégica das empresas. Aprenderemos ainda que, com os objetivos e estratégias estabelecidos, o processo requer estrutura organizacional que contribua para o alcance dos resultados. Já no capítulo 5 do módulo, a controladoria e sua importância na gestão de risco, focalizaremos no estudo da controladoria e como esta unidade contribui na gestão das organizações, particularmente na antecipação dos riscos envolvidos no negócio. Destacaremos como deve ser estruturado para atender os objetivos pretendidos. Ao final desse capítulo, você terá a oportunidade de conhecer o conceito, funções e estrutura da controladoria, a importância do fortalecimento dos controles internos, os objetivos e tipos de controle. Nesse capítulo, teremos a oportunidade de estudar a controladoria, seus conceitos e funções. Veremos também a estrutura ideal para que esta unidade atenda aos objetivos a que se dispõe. Os controles internos serão abordados, destacando seus conceitos e suas contribuições na prevenção de risco das organizações. Sendo assim, comece o quanto antes a sua leitura e a sua pesquisa. Um grande abraço, conte sempre comigo e com seus tutores. Até mais.